galerinha! Hoje vamos contar a história de dois homens corajosos. Essa história se encontra no nosso livro de ensino religioso no capítulo 21, ok? Vamos então para a história? Preparados? Sempre que o povo de Israel se preparava para recomeçar a viagem rumo à Terra Prometida, tudo era muito bem planejado. O som das trombetas indicava o que o povo devia fazer. Cada som tinha um significado. O tabernáculo, uma espécie de igreja móvel, ficava a cargo da tribo de Levi e era levada somente por pessoas escolhidas. Ela era transportada no meio do povo. Um ano depois da saída do Egito, eles avistaram as colinas da terra de Canaã. Todos estavam animados, pois a viagem estava chegando ao fim. Deus sugeriu que Moisés escolhesse um homem de cada tribo a fim de espionar a terra antes de tomar posse dela. No dia seguinte, 12 homens partiram, enquanto o povo aguardava no acampamento. Eles deveriam verificar se a terra era boa para plantar, se as cidades tinham muitas muralhas e se o povo era forte ou não. Durante 40 dias, o povo ficou aguardando com expectativa o regresso dos espias. Certa tarde, viram o grupo se aproximando. Eles traziam várias frutas enormes, como figos, romãs e uvas. O que mais chamou a atenção foi o tamanho de um cacho de uvas. Era tão grande que foram necessários 2 homens para carregá-lo. O povo logo veio correndo para ouvir as novidades. Ficaram sabendo que a terra era muito boa, como Deus havia dito. Tinha frutas grandes, suculentas, também tinham fontes de água e a terra era boa para o plantio. Mas aquela terra nunca poderá ser nossa, disseram alguns deles. Os homens que moram lá são muito altos e fortes, e as cidades são muito grandes e têm muralhas. Que decepção! Eles achavam que seria tão fácil entrar na Terra Prometida. Então, começaram a murmurar e a reclamar contra Moisés. Mas Caleb e Josué, que também tinham ido espiar Canaã, falaram: não se preocupem, Deus esteve conosco até agora e vai nos ajudar a entrar nessa terra. Seremos mais fortes que eles. Os outros 10 ficaram com medo e não concordaram com as palavras de Caleb e Josué. E o povo ficou do lado dos pessimistas. Reclamaram toda a noite a respeito da saída do Egito. No dia seguinte, Caleb e Josué tentaram outra vez convencer o povo de que seria possível invadir aquelas terras e vencer, mas o povo estava tão irado que quis apedrejá-los. De repente, todos viram a forte luz da nuvem de Deus e em seguida ouviram a voz do Senhor falando a Moisés. Essas pessoas se recusaram a acreditar nas minhas palavras e a obedecer e entrar na terra prometida. Por isso, ficarão sem rumo nesse deserto durante 40 anos. Mas os seus filhos e os meus servos fiéis, Caleb e Josué, entrarão na terra que esse povo desprezou. Amanhã, todos voltarão para o deserto, longe das fronteiras de Canaã. E assim aconteceu. Durante 40 anos, o povo ficou vagando pelo deserto até que finalmente entraram na tão esperada Canaã. Apenas aqueles que acreditaram na promessa. O que essa história nos ensina? Nos ensina que nós devemos confiar e acreditar nas promessas de Deus, porque Deus sempre cumpre suas promessas. Vamos às atividades? Bem, a nossa primeira atividade se encontra na página 50. Tem um texto para leitura e você tem uma atividade bem divertida para fazer, que é desenhar
como você imagina que era a terra de Canaã. Depois você vai apresentar suas ideias para o grupo, para a turma. Bem, então nós vimos aquela cidade que era bem verde, com fontes de água, muitas frutas, provavelmente a terra era muito boa. Capricha no seu desenho. Na questão 2, na página 51, diz assim: procure no quadro abaixo o nome dos 2 espias que confiaram em Deus. Então você já sabe o nome dos 2 espias, certo? Josué e Caleb. Na questão 3, diz assim: o que a atitude dele nos ensina? Bem, ensina-nos a não desanimar diante das dificuldades e a confiar nas promessas de Deus. Na questão 4, diz assim: por não acreditar nas promessas de Deus e ter medo dos cananeus, o povo de Israel ficou sem água? Não. Teve que trabalhar como escravo? Também não. A correta é a letra B, que diz que não entrou na terra de Canaã e voltou para o deserto. Na questão 5, você vai precisar recortar as peças da página 9 e 3 e encaixar nos seus lugares.